Se você não me conhece, eu sou a Teacher Bruna e eu fiz a Clum para poder ajudar alunos que têm dificuldade em aprender inglês. Eu sempre tive dificuldade, precisei de aulas de reforço e depois de alguns anos me tornei professora. Então, esse vídeo aqui, o primeiro vídeo deste canal, tem como proposta ajudar pessoas que querem começar a aprender inglês, que querem estudar sozinhos em casa e não sabem por onde começar. Então eu vou dar 7 passos para vocês do que vocês precisam fazer para conseguir dar o pontapé inicial e se tornarem fluentes. Primeira coisa que vocês precisam fazer para conseguir entrar no mundo do inglês e falar inglês em algum ponto é vocês se envolverem com a língua, entrar no mundo do inglês, consumir coisas que são em inglês, ou seja, músicas em inglês, séries em inglês, filmes em inglês. Você vai começando a entender como que eles vivem, o que eles falam, do que eles gostam, quais expressões eles mais usam. Esse fazer parte do mundo de quem fala inglês é o que te ajuda a conseguir falar também. Não tem como você conseguir falar a língua de uma outra cultura sem que você consuma essa cultura. Então, o primeiro passo é você começar a se forçar a ouvir música e não ouvir música distraído, olhando para cima, mas ouvir música com atenção. Abrir a letra, ler essa letra junto. Tem vários aplicativos de música que te ajudam a fazer isso. O próprio Spotify hoje tem a letra das músicas e também tem um aplicativo que eu adoro, chamado Lyrics Training, que você vai acompanhando a letra e vai completando, vai jogando enquanto você está escutando. É sensacional, eu super recomendo, sem contar as séries. Lá no meu perfil do Instagram, eu sempre dou dicas de séries que sejam comunicativas, com muito diálogo. Geralmente são séries mais dramáticas, mas que elas ensinam demais inglês. Então, esse com certeza é o primeiro passo para você conseguir algum dia falar inglês. Você precisa entrar no universo da língua inglesa. Passo 2. Comprar um caderno. Eu já trabalhei em escola por muito tempo e o que mais acontecia eram alunos que estavam super dedicados a aprender o idioma, participativos na sala de aula, mas que não tinham um caderno para anotar. E eu sempre peço para comprar um caderno. Por quê? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente precisa tornar aquilo ativo na nossa cabeça. Se você só recebe a informação, mas você não faz nada com ela, o seu cérebro vai esquecer aquilo, vai deixar isso de lado, vai focar em outras coisas que você precise. Ele interpreta aquilo como não sendo algo tão necessário, como não sendo uma coisa útil de verdade para você. Então, no momento em que você aprende alguma coisa nova, você precisa anotar o que você aprendeu no seu caderno. E você precisa fazer alguma frase de autoria sua. Eu vou falar isso num passo mais lá pra frente. Vamos agora pro passo 3. Passo 3 é você anotar no seu caderno verbos que você acha interessante. Então, você vai anotar no seu caderno como que você falaria limpar, como você falaria beber, como você falaria assistir, como você falaria andar. Faz uma lista de verbos, deixa uma seção do seu caderno só para verbos. Para você não ter que ficar abrindo o dicionário, não ter que ficar abrindo o Google. Quando você precisar, para poder fazer uma frase, você consulta o seu próprio caderno. Isso vai ser meio caminho andado. Passo 4. Você precisa saber quais são os pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais são aqueles pronomes basicões que a gente usa e que tem também, obviamente, no português. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles do português. Em inglês é I, you, he, she, it, we and they. Alguns materiais mencionam you 2 vezes, porque you ele pode ser do singular e do plural. E quando ele é mencionado 2 vezes é porque o primeiro you se referia a você e o segundo you se referia a vocês. Mas, na minha visão, não tem por que a gente colocar 2 vezes a mesma coisa. Então, vamos falar de um por um aí. I é eu, you pode ser você ou vocês, você vai ter que interpretar como um todo o que está sendo dito para entender se ali é singular ou plural. He, ele, she, ela, it. It é um negocinho um pouco chato da gente entender no começo. Você tem que pensar que it é como se fosse um ele ou ela do português, só que só para coisas, objetos, lugares, animais, porque eles não chamam nada que não for uma pessoa, homem ou mulher, de he e she. E já no português a gente chama. Então, por exemplo, no português a gente pode falar que, sei lá, eu adoro essa cadeira, ela é confortável.
No inglês, esse ela, para falar sobre uma cadeira, não pode ser usado. Então, isso é it. Então, na tradução mesmo, a gente não vai traduzir como isso, que seria uma tradução seca. A gente vai traduzir como ele ou ela, assim como he ou she. Mas você tem que pensar que o it, ele é um ele ou ela para objetos, para lugares, para coisas, ok? Depois, na sequência, a gente tem o we, que é nós, e they, que é eles ou elas. Minha bateria tá querendo acabar, mas vai dar tempo. Passo 5. Você precisa ter vocabulário. Então, comece a pesquisar assuntos específicos e anotar no seu caderno, também tendo uma seção só para vocabulário, para você conseguir ter isso para montar uma frase. Então, por exemplo, você pesquisa um dia sobre esportes em inglês. Você pesquisa no outro dia cores, animais. Tem muita gente que é adulto, começou a aprender inglês depois e nunca aprendeu sobre animais, nunca aprendeu sobre cores. Sabe cores básicas, mas não sabe algumas outras. Por que não? Pega aí no Google, pega rapidinho um local que você conheça na internet que fale de inglês, pega meu perfil no Instagram e anota no seu caderno nomes de cores, nomes de lugares na cidade, então como fala padaria, como fala corpo de bombeiro, como fala hospital, como fala hotel, e faz uma seção do seu caderno só com vocabulários. Assim você vai poder unir a ideia que você teve a partir do verbo, vai saber qual pronome você vai utilizar e vai decidir qual dos vocabulários que você tem você vai encaixar nessa frase. E isso leva a gente para o próximo passo. Você precisa se questionar com o máximo de frequência que você puder. Como você pode falar coisas em inglês? Então você tá andando pela rua ou você tá dirigindo e você se pergunta, nossa, como eu poderia dizer eu vou ao cinema hoje? Como eu poderia dizer eu tenho 12 gatos? Como eu poderia dizer eu amo surfar? Esse questionamento tem que ser respondido por conta própria, passo a passo, e não jogando no Google. Se você joga direto lá no Google Tradutor, eu tenho 12 gatos. Tudo bem que essa frase é muito fácil, provavelmente o Google Tradutor não erre, mas a chance dele errar é enorme. Fora a chance dele errar, você não vai decorar essa frase, porque você recebeu pronto, você não ativou o inglês, você foi passivo na formação dessa frase. Agora, se você pensa sozinho, se você olha o seu caderno ali, deixa eu ver, como que fala eu mesmo? Ah, é verdade, eu é I. E aí você vai conseguir construir. Como que é ter? Ah, ter é have. Então, I have. Então, esse processo de construir a frase, de juntar palavras, ele é muito importante para que a sua cabeça comece a entender como funciona o inglês e pensar em inglês. Você vai construir frases com erros a princípio? Vai. Mas é errando que a gente aprende, você tem que deixar o erro acontecer. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante aqui nesse passo, e também no próximo, é você entender que não adianta você querer construir, você pensar como se fala frases que sejam muito complicadas, frases que você falaria em português com a idade que você tem. Você tem que ter em mente que quando você começa a aprender um novo idioma, é como se você fosse um bebê aprendendo uma língua. Você é uma criança. Você não vai conseguir construir frases complexas. Você precisa pensar sempre em frases muito bobas. E tudo bem ser frases bobas, você precisa delas para poder conseguir começar a construir alguma coisa. Se você sempre pensar em fazer algo muito complexo, você vai se sentir mal, você vai sentir que não consegue sair do lugar. Então, abaixa a régua do tamanho, do tipo de frase que você coloca, faz uma coisa mais infantilizada e isso vai te ajudar a começar. É melhor do que você se forçar a conseguir fazer frases muito capciosas, que para você não soa capcioso, já é natural, você está acostumado a falar português. Mas no inglês elas são capciosas para você, então você nunca vai ter, nunca não, em algum momento você vai ter. Mas agora que você está começando, você não tem a mesma idade que você tem no português, né, na sua leveza de se expressar em português, você não tem isso no inglês. Então, não tem como você ficar logo no começo se forçando a falar o que você falaria em português. O passo 7 é a junção de tudo isso, o que eu já falei. Você vai pegar todas essas anotações que você fez no seu caderno, os pronomes pessoais, os verbos, o vocabulário, vai pegar referências que você pode anotar no seu caderno também, lá do passo 1 que eu mencionei, que é uma série que você assiste, uma música que você ouviu e leu a letra, e você vai começar a construir frases. Como você deve começar a construir? Escolhe primeiro um verbo. Ele vai te dar a ideia para as outras coisas que você vai usar. Então, você olha lá a lista que você anotou no seu caderno. Pensa qual você vai escolher. Acho que eu vou escolher aqui o verbo have, ter.
Legal, o que eu posso fazer com o verbo have que seja uma coisa da minha realidade e que eu vá saber esse complemento? Dog. Eu posso falar que eu tenho um dog. E como que eu diria isso? Dog é uma palavra que todo mundo conhece. Tá vendo como quando a gente pensa numa coisa simples, fica mais fácil de começar? Então eu diria, eu tenho um cachorro, por exemplo. I have a dog. Eu adicionei aqui esse a, porque a em inglês não é igual ao a do português. A em inglês significa um, então eu tenho um cachorro. I have a dog. Bruna, eu poderia ter dito I have one dog? Yes, poderia ter dito I have one dog. Mas eles não falam assim, raramente eles usam one. Eles sempre vão substituir por a. I have a dog. Até soa melhor. I have a dog. Flui melhor na nossa fala. Então, esse é um exemplo de frase boba, que às vezes você não pensa em fazer porque você está pensando em frases mais complexas, mas que é muito melhor para você começar. Então, escolhe um verbo, pensa o que combina com esse verbo para você criar uma frase boba e monta a sua frase com tudo aquilo que você anotou no seu caderno. O vídeo de hoje é isso. Eu espero poder te ter te ajudado e que você comece a estudar o seu inglês para que você termine esse ano de 2021 falando inglês.